Olá, quartos anos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje nossa aula será de matemática. Então, eu farei a explicação da unidade 4, das páginas 119 a 130, ok? Então, vocês podem pegar o livro de vocês para acompanhar a explicação, tá bom? Então, vamos lá. Propriedade associativa. Lá na página 119. Então, as meninas também querem saber quantos pontos fizeram juntas. Leia o que cada uma diz. Então, a Maria Alice diz assim: eu adicionei os meus pontos aos da Stephanie. Depois peguei o resultado e adicionei os pontos da Júlia. A Stephanie diz assim: eu fiz diferente. Adicionei primeiro os pontos da Júlia aos meus, depois peguei o resultado e adicionei aos pontos da Maria Alice. Então, vamos ver aqui como que ficou esse procedimento aqui que elas fizeram. Então, veja o raciocínio de Maria Alice e Stephanie. Então, raciocínio de Maria Alice. Então, o que a Maria Alice fez? Pegou os pontos dela, 41 mil, somou aos pontos da Stephanie, 25 mil, e o resultado foi esse aqui, ó, 66 mil. Pegou esse resultado, 66 mil, e somou aos pontos da Júlia, 13 mil. O resultado final, 79 mil. Então, vamos ver se tem, como que ficou aqui o raciocínio da Stephanie. Então, a Stephanie fez da seguinte forma. Ela pegou a pontuação dela, 25 mil, mais 13 mil da Júlia, deu 38 mil. Né? Esses dois resultados aqui, deu 38 mil. Ela pegou 38 mil e somou mais os pontos da Maria Alice, 41 mil. E, por incrível que pareça, deu o mesmo resultado. Então, na propriedade associativa da adição, né? Então, a gente tem que lembrar bem, propriedade associativa da adição, a soma não se altera quando as parcelas são associadas. Então, duas a duas de modos diferentes. Então, aqui, ó, nós temos o parênteses para separar as parcelinhas. Ó. Então, 41 mil mais 25 mil mais 13 mil, que ficou aqui fora do parênteses. Aqui, parênteses, separou aqui 25 mil mais 13 mil mais 41 mil. Então, independente se elas fizeram, né, em ordem diferente, não tem problema, o resultado sempre será o mesmo. O que elas fizeram aqui foi associar as parcelas de duas a duas de forma diferente, mas o resultado será o mesmo, ok? Então, no exercício 12, associe parcelas diferentes das que estão no primeiro membro da equação, conforme o modelo. Então, aqui, ó, nós temos aqui a primeira equação. 10 mais 30, né, dentro do parênteses. Então, aqui nós temos duas parcelinhas dentro do parênteses, mais 20 aqui que está fora, ok? E aqui, eu só mudei a ordem, né? Então, o 10 que estava dentro do parênteses, ele veio para fora do parênteses, o 30 permaneceu dentro do parênteses e o 20 que estava fora veio para dentro do parênteses. Então, associei aqui as duas parcelas que estavam fora, né, do parênteses, eu coloquei dentro do parênteses. Então, o resultado será 60. Então, tanto essa equação 10 mais 30 mais 20, o resultado é 60, e 10 mais 30 mais 20, que estão aqui dentro do parênteses, o resultado também será 60, ok? Então, na letra a Pro já fez aqui um exemplo para vocês. Então, aqui na letra A nós temos dentro do parênteses o 20 mais 15, e fora nós temos o 5. Então, duas parcelinhas dentro do parênteses e fora uma outra parcela. Então, invertendo essa ordem, ficou assim, ó. O 20 que estava dentro do parênteses, eu coloquei ele fora e associei aqui a parcelinha 15 e a parcelinha 5. E o resultado, 40, ok? Estratégias para resolução de adições. Então, 4 amigos estavam jogando pega-varetas em duplas. Samara e Jamal contra Bernardo e Camila.
Quando o jogador consegue retirar uma vareta, ele recebe uma quantidade de pontos de acordo com a cor dela. Depois da primeira partida, veja quantos pontos cada jogador fez. Então, o resultado da primeira partida. Então, jogadores. Então, a Samara conseguiu 3.450 pontos, o Jamal 2.300, o Bernardo 1.850 e a Camila 3.100. Então, o cálculo mental. Para determinar a pontuação das duplas, Samara calculou os pontos de cada dupla mentalmente, usando o método da decomposição. Então, a Pro já explicou lá na sala como que funciona o método da decomposição, mas a gente vai relembrar aqui, tá bom? Observe o raciocínio dela no primeiro quadro e complete o segundo quadro utilizando a mesma lógica. Então, o que a Samara fez? Ela pegou primeiro os números que são os milhares, né? Então, 3.000 mais 2.000, que deu aqui, ó, 5.000. Depois ela somou as centenas, então 400 mais 300, que dá 700, e somou aqui junto com a dezena, né, que é os 50, ok? O número que tá aqui na casa da dezena, ok? Aí, 5.000 mais 700 mais 50, 5.750. Aqui embaixo, vocês farão o mesmo processo, ok? Então, 1.000, né, mais 3.000, então, todos os números que estão na casa dos milhares. Os números que estão na casa das centenas, né, 800 mais 100, e o número que está na casa da dezena. E vocês colocarão aqui o resultado, ok? Bernardo realizou o cálculo da pontuação de cada dupla usando o algoritmo usual da adição. O que é algoritmo usual da adição? É a continha que a gente sempre utiliza, né? É o método mais utilizado por vocês, né? Na hora de fazer a continha, né? Que é quando a Pro pede para armar a continha lá de forma separando lá as casinhas, né? Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, separando lá em ordem e classes, ok? E aqui sempre tem uma regrinha, né, que a Pro fala, que sempre tem que começar a continha pela casa da unidade, ok? E no exercício 14, qual dupla venceu a segunda partida? E aí vocês colocarão aqui quem venceu a segunda partida. A Pro colocou aqui, ó, resolva o desafio olímpico da página 123. Então, o desafio a Pro não colocou aqui. A Pro vai pedir para que vocês tentem resolver o desafio, tá bom? E depois a gente faz a correção nos momentos online. Agora nós vamos ver a propriedade da subtração. Na página 123. Então, Mateus e seu amigo estão brincando de bolinha de gude. 15. Mateus começou o jogo com 38 bolinhas e perdeu 15 para seu amigo. Qual operação ele deve realizar para saber com quantas bolinhas ficou? Adição ou subtração? Então, se a gente lê com atenção, a gente já consegue aqui identificar algumas palavrinhas que já me direciona, né, a continha que eu tenho que fazer, né, o algoritmo que eu tenho que usar. Se é o algoritmo da adição ou o algoritmo da subtração. Então, aqui 38 bolinhas e perdeu 15. Né? Então, vocês irão realizar aqui a continha, né? Para descobrir aí com quantas bolinhas ele ficou. E agora nós vamos entender um pouquinho aqui sobre propriedade da invariância da subtração. Na página 124, propriedade da invariância da subtração. Então, para saber com quantas bolinhas ficou, Mateus precisa fazer a subtração, 38 menos 15. Então, veja como ele pensou. Então, como que o Mateus pensou? Ele pegou aqui as 38 bolinhas, ele colocou aqui menos 5, então, deu 33. Menos 15, também menos 5, que deu 10. Ele pegou 33 menos 10, e que deu 23. Depois, Mateus pensou de outra maneira e o resultado foi o mesmo, veja.
Ele pegou aqui 38 mais 5, então ao invés de ele fazer menos 5, ele fez mais 5, que deu 43. O 15 ele também somou mais 5, que deu 20. Então, 43 menos 20, que deu 23, o resultado 23. Ou seja, o mesmo resultado. O nome dessa propriedade é propriedade da invariância da subtração. Então, não importa aqui se ele diminuiu ou se ele somou, o resultado sempre será o mesmo, ok? No exercício 17, aplique a propriedade da invariância da subtração em cada caso, conforme os esquemas. Então, aqui a Pro já deu um exemplo aqui da letra A. Então, 43 menos 3. Então, 43 menos 3 dá 40, ok? 23 menos 3 dá 20. Então, 40 menos 20, e aí dá o resultado 20, ok? E aí vocês farão o quê? O mesmo processo na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, ok? Só que cuidado com os sinais, tá bom? Então, pode ser que esteja somando e pode ser que esteja diminuindo, ok? Propriedade da anulação. Então, essa daqui é bem simples, bem facinho. No exercício 18, imagine agora que Mateus estava com 23 bolinhas de gude e que perdeu 23. Com quantas bolinhas ele ficou e por quê? Então, se ele tinha 23 e ele perdeu 23, então o resultado será 0, né? Então, a propriedade da anulação da subtração é a seguinte. Então, quando o minuendo, né, que é o primeiro número, e o subtraindo são iguais, então, minuendo e subtraindo, eles são iguais, a diferença é 0. Então, o nome dessa propriedade é a propriedade da anulação. Ok? Agora, nós vamos para estratégias para a resolução de subtrações, na página 126. Então, Luana está brincando de corrida com seus amigos em uma pista de 1000 metros. Rogério foi o vencedor e conseguiu completar a prova em 6 minutos. Veja no quadro a seguir quantos metros cada um percorreu até o momento em que Rogério alcançou o final da pista. Então, a Luana conseguiu 782 metros percorridos, o Walter 731 metros percorridos, o Lucas 697 metros percorridos e o Felipe 689 metros percorridos. Algoritmo usual da subtração. Então, aqui é o algoritmo que nós utilizamos para fazer a subtração. Então, é a continha que a gente utiliza. Só que na subtração tem uma regrinha, tá? O número maior, né? Então, todas as vezes que a gente vai resolver uma subtração, o número maior será sempre o minuendo. Ou seja, ele sempre estará na parte de cima da continha. E o número menor, o subtraindo, tá bom? Essa regrinha é para subtração, ok? Na adição não tem problema de inverter aqui as parcelas, mas na subtração precisa sempre o número maior, ele sempre será o minuendo e o número menor sempre será o subtraindo, ok? E agora é sua vez de testar seus conhecimentos. Desenvolva as páginas 129 e 130 e bons estudos. Então, a Pro vai até aqui hoje, tá? Então, eu vou pedir para que vocês tentem desenvolver. Teve dúvida, não tem problema nenhum. Pula o exercício, desenvolve o que vocês conseguem fazer. E aí, nos momentos online, a Pro tira a dúvida de vocês, ok? Pessoal, beijos, bons estudos e até a próxima aula.